Olá, escritores! Sejam muito bem-vindos ao Pode Escrever. Hoje eu estou aqui com a Dani Bellico. Ela que é coach, ela é especialista comportamental e hoje ela veio conversar com você sobre algumas questões que envolvem todo o processo de escrita, porque escrever um livro não é só escrever. Antes de você escrever, você tem que estar com a mente boa para você enfrentar todos os desafios que a escrita de um livro traz. Por exemplo, medos. Hoje a gente vai falar sobre os medos, sobre os sabotadores e tudo aquilo que pode te impedir de escrever o teu livro. E a Dani está aqui para me ajudar a falar com você sobre isso. Dani, obrigada por ter vindo falar comigo. Te agradeço muito pelo seu tempo. Diga oi para o pessoal. É um prazer. Né? Tudo bem? Eu sou a Daniela Belli, como ela mesma já me apresentou. E dentre tantos papéis que eu exerci ao longo da minha carreira, hoje eu atuo como coach, especialista comportamental. Então, toda essa parte de comportamento que influencia nas suas ações, eu sei bem como que é, porque eu já passei por isso, né? Fiz uma transição de carreira aos 40 anos, trabalhei 27 anos no mundo corporativo, numa área completamente diferente. E eu sei o quanto que é desafiador você sair desse lugar de conforto, né? Aquele lugar de experiência, de tudo aquilo que a gente vivenciou na nossa trajetória profissional para começar uma coisa nova. E o empreender, que foi o meu caso, né? Eu saí do mundo corporativo para empreender, principalmente com essa parte de mentoria e auxílio das pessoas a saírem desse lugar de conforto para irem se desafiar e se estruturarem uma nova carreira. É justamente isso que eu faço na mentoria do Protagonistas de Saia, juntamente com a minha sócia, Sheila Lanza. E o que a gente percebe, o empreender ele é muito parecido com escrever um livro, porque você começa primeiro idealizando, planejando, né? Tem toda uma estrutura para a construção de um livro, toda a parte de repertório que você tem que ir estruturando, mas isso é o técnico, isso a gente aprende, né? Exatamente. E é a própria linha que pode te auxiliar nesse processo. Só que tem uma coisa que vem antes do estruturar o livro, que é a sua mentalidade. Quanto que você está preparado, preparada para encarar medos e desafios, medo de julgamento, medo de fracassar, medo. Ninguém vai ler meu livro. Ninguém vai ler meu livro. Ninguém vai querer comprar o que eu vou escrever. Eu não tenho nada para contar. Ai, a lista de medos é enorme. Dá para ficar o dia falando. Só que para cada medo existe uma maneira de você derrubar esse medo e começar de novo. Se fortalecer e seguir e conseguir realizar. Eu sempre falo que antes de escrever um livro, você tem que querer. O querer é muito mais importante do que a habilidade de você escrever. E quando você quer, mesmo que você não tenha habilidade, você estuda essa habilidade que você desenvolve. Agora, se você não quer, se você coloca empecilhos, se você coloca desculpas, você nunca vai conseguir realizar, seja lá o que for. Isso tem a ver com escrever um livro, tem a ver com empreender, tem a ver com mudar de ramo, de profissão, enfim, tem a ver com tudo na nossa vida. Então, hoje a Dani vai falar com a gente um pouco sobre os sabotadores. Dani, o que são os sabotadores? O sabotador algumas pessoas encaram como a voz da consciência, né? Elas acreditam que essa voz as auxilia a não fazer alguma coisa errada ou de se preservar. E de fato, essa voz que a gente ouve, não vai para esse caminho, o que vão pensar de mim, ela tem um objetivo primário de nos proteger, né? Em algum momento da nossa vida, esses comportamentos nos trouxeram uma segurança, né? Porque é uma maturidade que a gente não tinha em algum momento. O problema é quando isso te paralisa, né? Isso, principalmente quando você é criança e adolescente, você não sabe ainda lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as perspectivas de coisas ao seu redor, você cria algumas armaduras. E essas armaduras, elas servem naquele momento, mas se você não tira essa armadura, à medida que você vai aprendendo a gerir as suas emoções, ela acaba te impedindo de crescer, de se desenvolver, de olhar merecimento, de olhar o valor, de apreciar os seus talentos, né? Então, assim, o sabotador, ele tem
basicamente essa é como se fosse uma capa protetora, uma armadura que a gente carrega ao longo da nossa vida, que se a gente não percebe, ela vai nos limitando. E aí são as tais das crenças limitantes que a gente ouve muito por aí, né? Exatamente. Eu tenho um sabotador que eu brigo com ele sempre. Eu esquivo. Sapeca. Eu esquivo. Eu já reconheço ele e eu tô lutando para que ele não me domine, que ele não mande em mim. Porque a ideia é sempre fugir. Apareceu alguma coisa que é mais difícil, mais complicada, não quero fazer isso. Tchau. Não pode, tem que enfrentar. E tem outros, né? Fale alguns dos sabotadores para, quem sabe, as pessoas se reconhecem, né? Porque todo mundo tem. Não adianta dizer, eu sou livre. Não existe. Você tem algum, você tem aí, né? Então são 9? São 9 e tem o crítico interno. O crítico todo mundo tem. O crítico interno é o chefe da gangue, eu falo, né? O que manda em todo mundo. Mas existem os outros 9 que são eu falo que são os cúmplices, né, do chefe da gangue. E assim, à medida do que você vai experienciando na sua vida, você vai se encaixando melhor em um cúmplice, um dos cúmplices, né? O crítico interno todos nós temos. Aliás, temos os 9 sabotadores e mais o crítico. A questão é quanto que eu tenho, qual que eu tenho mais e qual que eu tenho menos, né? Na realidade, existem até testes que você pode fazer para avaliar como que isso está representado na sua vida, o percentual do quanto que você se auto-sabota. E a questão aqui é que assim, só 20% da população consegue de fato ter a mente sábia a maior parte do tempo. Porque 80% da população ou não tem nem clareza disso, porque isso fica lá no nosso subconsciente, são comportamentos que a gente carrega desde muito jovens e que acaba criando como se fosse quase uma personalidade, né? Então, desses 9, então a gente tem o esquivo, né, que a Aninha já falou que é um dela, e o esquivo é aquele que foge de conflito todo momento, porque em algum momento da vida o esquivo protegeu de situações conflitantes, que não sabia lidar, e você acaba fugindo de conflitos. Só que conflito é importante para as relações, né? Para o crescimento. Às vezes eu dou sempre o exemplo da farpinha. Você está com uma farpa no seu pé, você não tira porque vai doer, né? Mas vai ficar lá doendo. Só que ela fica o tempo inteiro lá, ela está te incomodando e você não tira com medo de puxar e doer. A questão é que se isso se estende, ele acaba virando um machucado pior, às vezes até inflama, infecciona, você tem que tomar uma injeção ou um antibiótico. Melhor tirar de uma vez. E a questão do conflito é isso, às vezes uma situação que é pequenininha, e aí pensando no autor, né, uma coisa pequenininha, é um fornecedor que não cumpriu um prazo, você acaba não falando, né, algum problema de impressão, a impressão não saiu exatamente como você gostaria e você não falou, e aí o seu livro acaba saindo e você não ficou feliz. E você não ficou feliz, e era só um ajuste que de repente era para ter feito. Simples de realizar, né? Não era? Então assim, pequenos conflitos são importantes, né? E a gente não tem que fugir deles. O que a gente tem é que ter maturidade para saber lidar com esses conflitos de forma... Enfrentar, né? Enfrentar da melhor forma possível. Eu, por exemplo, eu tive um controlador, ainda luto com ele. O controlador é aquele que ou ele está no controle ou ele está fora de controle. Então ele tem que estar o tempo inteiro, né? Toda situação dominada. Dominado. Só que assim, à medida que você empreende, por exemplo, no meu caso, né, eu tive equipe também, né, no mundo corporativo. Se você é uma pessoa que centraliza tudo em você, de duas uma. Primeiro, que você não consegue estruturar uma equipe para te substituir, você tem dificuldade de delegar, você não confia, você fica o quê? Sobrecarregado. E aí pensa num escritor sobrecarregado. Então ele quer fazer todas as ações, ele quer revisar, ele quer fazer a edição, ele quer fazer isso, ele não quer contratar uma pessoa porque ninguém vai fazer do jeito que ele faria. Então assim, até que ponto que o controle é importante, né? Então tem coisas também que estão fora do nosso controle. E a gente não tem como... Aprender a reconhecer, e isso é um passo importante. Aprender a reconhecer que você está se sobrecarregando porque você não está dividindo as responsabilidades. Sim. Né?
Então isso é um passo importante, você já saber reconhecer que você está se prejudicando por conta de uma necessidade de controle que não é necessária, porque tem pessoas capacitadas tanto quanto você para fazer, basta confiar e aceitar que você precisa de ajuda e delegar, né? E além disso, né, à medida que você delega, as pessoas não vão fazer como você, claro que não, mas elas podem fazer melhor. Elas não precisam fazer do mesmo jeito que você para ter o mesmo resultado. De repente as pessoas têm formas diferentes de fazer a mesma coisa que complemente o seu jeito. E que dá tão certo quanto. Sim, com certeza, é ótimo, né? E outra, tira um peso, né? E você percebe que é possível sim as coisas fluírem sem você. Né? Então o controlador é esse daí, eu tenho esse muito em casa, né? E agora eu estou soltando um pouco, mas eu tenho o controlador em casa, na minha vida pessoal, e o prestativo no trabalho. E quem é o prestativo? É aquele que doa o coração para todo mundo. Então ele ajuda todo mundo, ele está sempre disponível, é aquela pessoa empática que está sempre ajudando todo mundo. E em um dado momento ela até acredita que ela é uma pessoa muito legal. O meu esquivo anda de mãos dadas com esse. É esse, né? O meu marido fala que eu não sou uma ONG. Porque por mim eu fazia de graça para todo mundo. Nossa, não me custa nada. Custa. Mas eu não sou uma ONG. Custa, né? E aí o prestativo, ele tem essa característica de doar o seu tempo, sua disponibilidade, só que em contrapartida ele fica onde? No último lugar da fila, quando ele está na fila de prioridades, né? Porque às vezes nem tá na fila. E aí o que acontece? Você fica... E as pessoas não fazem o mesmo por você, né? Porque você faz tudo por todo mundo e ninguém faz nada por você. E aí você fica o quê? Ressentido, né? Poxa, eu faço tudo para todo mundo e ninguém me ajuda. E você acaba acumulando essa sensação de desvalor dentro de você. E aí, ao invés de... Aí você fica ressentido e fica magoado, né? Aí magoa as pessoas também, né? E aí, essa pessoa, ela tem que aprender a se priorizar. Então, o autor de um livro, ele acaba não indo escrever o livro dele, não reservando as horas, né, para fazer. Ajudando todo mundo. Porque ele está resolvendo o problema da família toda, do trabalho, do amigo, do vizinho, do papagaio, menos o que de fato ele tem que fazer. Exatamente. Né? Então, ele não se prioriza, né? Não. Eu sempre falo, quando você vai escrever um livro, é importante que você torne a escrita um hábito. Reserva por dia 1 hora, 40 minutos, meia hora, 10 minutos. É melhor 10 minutos todo dia do que nada, nunca. Então, 10 minutos por dia você senta, você lê, você reflete, você escreve. Então, de 10 em 10 minutos por dia, logo o seu livro vai existir. Só que esse período tem que ser seu. Você tem que priorizar esse tempo seu. Fulano faz isso aqui pra mim, não posso, porque agora eu tenho um compromisso comigo mesmo que é fazer o meu livro. É o seu tempo. Eu sempre falo da série da Wandinha, não sei se você assistiu. Não assisti. A série da Wandinha, ela tá escrevendo um livro de romance. E o mundo tá pegando fogo, tá tudo caindo, a Emília, amiga dela lá, dançando loucamente. Ela manda a menina parar porque naquele momento é o momento dela escrever o livro dela. Então ela senta e ela escreve. Naquela máquina de escrever barulhenta, tá lá e ela é fiel ao horário dela de escrever um livro. Então, independentemente do que tá acontecendo ali na escola que ela tá todo mundo se matando, morrendo, ela para naquele tempo, porque o tempo dela é escrever o livro. Então, o melhor exemplo que eu trago de pessoas que têm o tempo para si, que largam tudo, é a Wandinha. A Wandinha é o exemplo. Para o mundo e senta e escreve o livro dela. Então é isso que eu recomendo. Deixa de fazer tudo para todo mundo e faz aquele tempo para você, ou então seu livro não vai sair nunca. Verdade. Porque sempre tem gente precisando de ajuda, né? E outra, né? Quando você diz não para você mesmo, você está dizendo sim para todo mundo, né? Mas ao passo que você está dizendo não para as pessoas, e um não educado, né? Não é um não qualquer, é um não com justificativa, né? E você começa a perceber que você está dizendo sim para você. E aí você se coloca num lugar de privilégio e de merecimento também de um tempo seu. Então, assim, muitos clientes que a gente atende tem muito esse prestativo, principalmente quem começa a trabalhar com a área de bem-estar, saúde. Quer ajudar todo mundo. Quer ajudar todo mundo, esquece de si. E como que você vai ajudar alguém se você não está bem? Né? Então, é muito importante você se priorizar, você saber que você tem o tempo para fazer as coisas e se organizar, né?
Se você tiver que tirar alguém da lista, que não seja esse seu momento. É a primeira coisa que a gente faz é tirar coisas nossas. Exatamente. Principalmente quem é mãe, a gente é pai. coloca lá, depois eu vejo isso pra mim. E aí isso também tira um pouco do seu valor, né? E você é importante, você é o pilar do seu livro, inclusive, né? Então se priorize, tenha esse tempo de qualidade para fazer as coisas que são importantes para você. E tem tantos outros, né? Sabotadores, são 9. Então, assim, eu vou dizer alguns, mas dizer todos eles aqui a gente vai ficar mais do que o tempo que a gente tem. Mas, assim, alguns que são super importantes para quem é autor. Então, o esquivo, o prestativo, o controlador, o hiperrealizador. Então, é assim, é aquele que vai escrever 68 livros, né? Só que ele não vai curtir nenhum deles, porque ele está já no próximo então projeto. Ele só vai escrever e guardar. Eu conheço pessoas que têm 3 livros completos escritos e engavetados. Por que você não publicou ainda? Não sei. Aí veio o outro, escrevi o outro, mas não publicou nenhum. E aí o que a gente tem que pensar, né? Por que será que eu estou com dificuldade de publicar esse livro? Será que é o medo de julgamento? Será que é o medo de fracasso? Porque assim, principalmente o hiperrealizador, ele é a pessoa que coleciona troféu, coleciona resultado, ele é movido a resultado. Imagina essa pessoa fracassar, ninguém comprar esse livro, pra ele é a morte, né? E às vezes é mais fácil então não se expor para não ter o fracasso, para não correr o risco do fracasso. Ou então até tem um outro que é aquele que é o perfeccionista de todos, né? Então ele Quando não estiver perfeito, ele não... É o insistente, esse é o insistente. Então é aquele que acha pelo novo. Então assim, uma vírgula saiu errado, não vou publicar. Então assim, até que ponto a gente tem que ter esse preciosismo, né? O insistente é aquele que vê, ele começa a sofrer de algo que as pessoas talvez nem percebam, né? Então ele deixa de fazer coisas importantes porque não estão perfeitas. E o perfeito não existe, né? O perfeito é aquilo que já está acabado, que não tem como melhorar. E a gente está em constante evolução como ser humano. Antes feito do que perfeito. É isso. E às vezes você fica esperando a perfeição e acaba não fazendo nada. A gente eu até mudei um pouco essa fala, eu falo, o bem feito é melhor que o perfeito. Mas o bem feito, tá ótimo. Faça o melhor. Você fez o melhor que você pode, então tá ótimo, né? E aí o próximo, ele vai sair diferente, né? Vai sair melhor. E aí eu trago um exemplo até do que a gente faz na mentoria. Então assim, a gente lança produtos de teste. E a gente não investe um super dinheiro, a gente não investe uma puta estrutura. Por quê? A gente entende que um teste é para você avaliar. Se tem demanda, se tem público que se interessa por aquele produto. Buscando melhorias. Buscando melhoria. E assim, sempre pegando feedback para melhorar. E aí assim, no livro é a mesma coisa. Você escreve o seu primeiro manuscrito e aí vê com as pessoas do seu convívio, elas fazem essa leitura, avaliam se pode melhorar alguma coisa. Tem leitores profissionais que fazem esse tipo de leitura, chama leitor beta, já anota aí para você consultar depois. Tem até nome chique, eu nem sabia. O leitor beta, ele vai fazer uma leitura crítica do seu livro, levando em consideração o enredo, a fluidez, se ficou algum buraco, se dá para entender. Ele não vai fazer uma leitura crítica no sentido de não gostei desse pedaço. Ele não tem essa autonomia de dizer não gostei, mas ele vai te dizer o que poderia ser feito para ficar mais claro e mais fácil o entendimento. Então o leitor beta, ele tem esse papel bem importante, inclusive no nosso livro. A Dani e a Sheila são nossas leitoras beta nessa primeira parte, né, que é uma parte que fala mais sobre a questão comportamental, os medos e tal, e a segunda parte é uma parte mais prática sobre escrita mesmo. Então a primeira parte eu pedi para que elas dessem uma olhada, ver se está tudo ok, se acha que pode melhorar alguma coisa. A função do leitor beta é essa, ela não vai chegar para mim e falar assim, não gostei dessa parte, tira. O leitor beta não faz isso. O leitor beta, ele vai apresentar para você a visão dele enquanto leitor, né? Então é importante que você busque alguém que você confie, né? Alguém que não vai te desestimular, porque o que mais tem é gente que vai te desestimular, e isso é muito comum, gente da sua própria família vai fazer isso, porque existe muita gente que prefere que você não faça do que faça primeiro que ela. Então, na dúvida, não leve para alguém da sua família, procure alguém de confiança, alguém que você acredite que essa pessoa possa
melhorar aquilo que você já fez, né? E não te desestimular. E te coloca e que queira ver o seu sucesso, né? Porque eu acho que também aí é uma percepção minha, né? Que a gente tem que se cercar de pessoas que querem ver o nosso sucesso. Exatamente, né? Concordo. Porque a questão da autossabotagem mesmo, ela provém de uma cobrança externa muito grande, né? Que em algum momento da sua vida foi uma cobrança externa que você percebeu, talvez a pessoa não tinha nem essa intenção, ou as pessoas não tinham essa intenção. São pessoas muito próximas, são né? pessoas que querem o seu bem, mas também não sabem lidar com as próprias emoções, e elas acabam colocando pesos em você, ou você se percebe nesse peso, porque também não é algo que vem de fora, às vezes é a sua percepção sobre uma situação. Exatamente. Então, eu sempre cito casos de irmãos que tiveram a mesma criação, que são completamente diferentes e percebem as situações da vida de formas muito diferentes. Viveram as mesmas coisas, mas perceberam aquela situação de forma diferente. E aí eu chamo de as lentes, né? As lentes que a gente enxerga o mundo. Ela cria a nossa própria realidade. A autossabotagem é isso, é a minha percepção sobre as coisas ao meu redor. Como eu percebi todas essas coisas e quanto isso afetou a minha forma de agir e de pensar. E aí, quando a gente entra nessas questões, a gente entra num lugar que a gente não tem muita clareza, né? Porque ele fica lá no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. E às vezes, se ninguém chega e fala, olha, tem um negócio chamado sabotadores, já ouviu falar? Você nunca vai saber que você está sofrendo, que você está deixando de fazer coisas por conta de algo que a sua mente cria. Então, se você nunca ouviu falar nos sabotadores, pesquisa, no Google tem bastante informação, né? Tenta se identificar e veja formas de vencer esses sabotadores. Tem até um livro que aí ele conta todos os sabotadores, né? Que é do Shirjal Chamini, que é a inteligência positiva. Esse livro, ele traz os 9 sabotadores, ele que traz esse estudo, né? E muito mais profundo sobre isso. E ele, inclusive, fez um teste que é gratuito. Se você quiser conhecer um pouco mais, depois a Aninha passa aqui Eu coloco o link na descrição. Isso, porque aí você pode fazer o teste, identificar qual que é o seu sabotador, né? Tem muitos outros, tem o hiperrealizador, tem o insistente, tem o hipervigilante, que é aquele que tem medo de tudo, tá sempre alerta, é ansioso, deixa todo mundo ansioso perto dele. Aí tem a vítima, que ó vida, ó céus, ó azar, como eu sofro, tudo acontece com essa pessoa, certeza que você conhece alguém assim. E essa pessoa incomoda demais, né? Desculpa até tossir. Porque é aquela pessoa que tá sempre, todas as desgraças acontecem com essa pessoa. Tem também aquele que fica pulando de galho em galho, porque ele quer sempre novidades, né? Então, assim, tem vários comportamentos que são de autossabotagem. Tem o hiperracional, que é aquele que a lógica da cabeça dele é a única lógica que funciona. Ele é até uma pessoa muito inteligente, mas é uma pessoa com a cabeça fechada para as ideias externas. Então, ele tem dificuldade de ouvir. Raramente muda de ideia. Não muda né? Enfim, tenta e se incomoda quando alguém faz diferente do jeito dele. Enfim, tem vários modelos de comportamentos que são sabotadores. Eu vou falar um exercício bem rapidinho para você. Mesmo antes de você fazer o teste, perceba se tem algum comportamento ou pensamento seu que te dá peso, insegurança, autocrítica excessiva, ansiedade, raiva. Então, assim, se tem alguma sensação, algum comportamento na sua vida que está atrelado a esse tipo de sentimento, ligue o alerta. Porque aí tem um sabotador safado escondido na sua voz da consciência. Você está achando aí que está te ajudando, que está te protegendo, mas no fundo está te colocando medos paralisantes e te impedindo de ter a vida que você merece ter. Todos nós nascemos para ser felizes, para ter uma vida abundante, para ter uma vida próspera. E o que impede a gente? São esses pensamentos e esses comportamentos que ficam arrastando corrente com a gente. Então, assim, para que você não tenha mais isso, tem que começar
primeiro, né, ter clareza. Clareza de que você tem esse tipo de comportamento e que ele está te atrapalhando, para depois trabalhar especificamente o sabotador mais safado que está aí te atrapalhando. Tem técnicas para cada um, né? Enfraquecê-los sempre. Gente, foi muito boa essa conversa. Eu acho que tudo que a Dani falou aqui vai agregar muito no seu processo de escrita, no seu encorajamento, na vontade de realizar o sonho de escrever um livro. Então, se você gostou, já segue a Dani nas redes sociais. Fala seu arroba, Dani. É @protagonistas de saia. Aí todos os nossos perfis estão com esse mesmo arroba, então no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Legal, então sigam as protagonistas de saia, sigam também Você Autor no TikTok, no Instagram e no YouTube. Já deixa seu like nesse vídeo, tá? Para ajudar a gente a engajar. Muito obrigada pela companhia, Dani. Obrigada por ter vindo conversar comigo. Foi muito bom mesmo, tá? Gente, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!